Olá, bom dia. Meu nome é Kátia Pedroso, eu sou sócia da Tel Consultoria e gostaria, de agradecer o convite feito pelo 5G Américas, em nome do senhor José Otero, para estar participando desse fórum virtual de mulheres especialistas em TIC 2024 do 5G América. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou colocar aqui a minha apresentação de hoje. E o tema que eu escolhi é o desafio do serviço móvel no Brasil e como a gente pode usar a ferramenta de espectro para reduzir esses gaps de conectividade. Bom, eu já falei que meu nome é Kátia Pedroso, né? Eu sou uma advogada especialista em defesa do consumidor e defesa da concorrência, com muitos anos de experiência no setor de telecom. Comecei minha vida profissional na Embratel, trabalhei na Anatel, no nosso regulador, e depois eu fiz toda uma carreira no Grupo Telefônica, onde eu alcancei o cargo de diretora de regulação do Grupo Telefônica no Brasil por muitos anos. Em 2016, eu tomei a decisão de montar a Tel Consultoria, que é uma empresa especializada em setores regulados. Claro que o setor de telecomunicações tem todo um carinho, mas também eu também atuo em outros setores. A Telconsultoria, ela nasce em 16, ela é uma empresa especializada, um time multidisciplinar. Eu sou a advogada, o meu sócio é um engenheiro de telecomunicações. A gente tem ampla experiência nesse setor, com mais de 25 anos de atuação, e hoje a gente trabalha ajudando novos entrantes no serviço móvel, ISPs, prestadores, associações setoriais, MVNOs, torreiras, e OTTs, em todas as etapas dessa grande cadeia que envolve o setor de telecom. Falando um pouco da nossa agenda de hoje, né, eu dividi em três grandes momentos. O primeiro deles, um pouco do nosso contexto brasileiro, né, dos serviços de telecomunicações aqui no Brasil, né. Então eu vou falar um pouquinho para vocês do case da banda larga fixa e também do modelo que foi adotado da licitação do 5G, que é um modelo disruptivo, e como isso vai contribuir, para a expansão do serviço móvel no país. Vou falar também do cenário competitivo desses 2 grandes serviços, né, banda larga fixa e serviço móvel, e passando um pouco pelo espectro, como ele está distribuído aqui no Brasil, quem tem esse espectro em poder, como ele está sendo usado, né? E como o espectro está posicionado após a licitação do 5G. E, por fim, falar um pouco eh, da solução do modelo que precisa ser construído e desenvolvido para que a gente possa ter uma competição, realmente instalada e saudável no serviço móvel. E esse novo modelo, ele passa necessariamente por, premissas que precisam ser sedimentadas, por parcerias estratégicas e, no limite, também por incentivos tanto da Anatel quanto do governo. Então essa é a nossa pauta de hoje aqui. O case de banda larga fixa do país, ele ele é composto por dezenas de milhares de provedores regionais, né, o que nós carinhosamente, chamamos de PPP, prestadores de pequeno porte. São empresários que tomaram as decisões de implantar redes de alta capacidade Brasil afora, com recursos próprios, na cara e na coragem, e levaram essas redes para todo o país. Então, hoje, o Brasil, ele tem, mesmo com toda a sua expansão territorial e sua disparidade de renda, que ainda existe aqui, fibra por todo o interior do país. Então, esses PPPs, esses prestadores de pequeno porte, esses prestadores regionais, impulsionaram a banda larga fixa no Brasil e hoje estão presentes em mais de 90%
dos municípios brasileiros e somente eles, em lugares que só eles estão, a gente tem mais de 1.775 municípios. Todos esses dados que eu estou apresentando aqui para vocês são dados oficiais da Anatel. Quando a gente avalia a presença desses PPPs é, por região geográfica do Brasil, é que a gente vê a relevância da atuação deles, porque em regiões mais carentes de infraestrutura, são esses prestadores de serviço que levam um serviço de qualidade para a população brasileira que está em municípios menores e em áreas remotas. Por outro lado, a gente também tem um case de sucesso do móvel, só que o móvel ele ainda é um serviço para poucos competidores e ainda muito focado em áreas rentáveis e municípios de grande porte. Então, você hoje tem a tecnologia 3G em quase todos os municípios, o 4G em todos os municípios do Brasil, 5.565, o 5G em expansão, mas fato é que o móvel ele ainda não alcança a representatividade que a banda larga fixa tem, seja em termos de tráfego, seja em termos de valor do giga. Então, hoje, na nossa realidade socioeconômica, nós temos uma grande representatividade da banda larga fixa, seja porque ela no final do dia atende a uma família, enquanto o móvel atende a um indivíduo, né? E porque hoje ela é o serviço que tem a capacidade de suportar todo esse tráfego. Quando a gente compara aqui o giga do móvel com o giga do fixo, a gente ainda vê, de fato, como o número da banda larga fixa é mais representativo. Eu viajo muito para o interior do país e a realidade do móvel muitas vezes ela é comprometida porque nós não temos um backhaul de fibra chegando naquele município menor ou naquela área remota, ou ainda que tenha, né? Você talvez só tenha uma única torre naquele município ou uma única torre com uma frequência. Fato é que o que se percebe é que ainda há muito a ser feito no móvel e como o móvel ainda pode crescer no nosso país. E colocando a comparação entre esses 2 serviços em foco, eu gostaria de compartilhar 2 reflexões. Primeiro, o nosso desafio está em trazer para o móvel case de sucesso da banda larga fixa. E a segunda reflexão que se faz necessária é: se eu quero fazer ou se eu quero ter um resultado diferente, eu preciso mudar a forma pela qual eu venho fazendo as coisas. Então, vamos começar a pensar num modelo diferente, para que de fato a gente consiga alcançar essa penetração do serviço móvel para o interior do país e para que ele seja também inclusivo, né? Tenha de fato conectividade significativa no serviço móvel. Então, esse é um pouco do mote da minha apresentação de hoje. Bom, quando a gente fala de estratégia de fomento da competição no serviço móvel, né, além de trazer o case da banda larga fixa que eu já expliquei, né? E por quê? Porque o 5G ele ainda é altamente dependente da fibra, né, das redes capilarizadas de alta capacidade. Então faz sentido pensar em como replicar esse modelo no 5G. Mas isso só não é suficiente. E para isso a Anatel desenvolveu toda uma estratégia que, de certa forma, se inicia quando o quarto competidor do nosso país, do serviço móvel, o quarto competidor nacional, ele se coloca numa posição de saída de mercado. Aqui, quem não sabe, a gente já teve 5 competidores nacionais no móvel, né? Primeiro a sair foi a Nextel, adquirida pela Claro. Depois nós tivemos o caso do quarto competidor, que é a Oi Móvel, que foi adquirida pelos 3 primeiros, por Vivo, Claro e TIM. E agora a gente tem uma outra realidade. Então, no momento que a Oi Móvel se predispõe a sair do mercado, a Anatel precisou definir uma estratégia para, primeiro, mitigar a concentração
que decorreria dessa operação, né, os 3 primeiros adquirindo o quarto, então por isso a Anatel e o CAD, o nosso órgão de defesa da concorrência, impôs medidas, remédios concorrenciais, né, e o grande remédio concorrencial foi o roaming, um roaming a custos, um roaming, inclusivo, né, de todos os produtos, todos os serviços IoT também, e de todas as tecnologias, um roaming que privilegiasse o novo entrante enquanto ele construísse sua rede, né, que é o que a gente chama de um roaming intra-áreas, uma exploração industrial dentro daquela área de registro. Então a Anatel, ela desenvolve alguns mecanismos, alguns remédios para fomento da competição. O roaming é o principal deles. Por outro lado, ela também precisaria trazer para esse segmento móvel novos competidores. Então, tem todo um esforço da agência de modelar uma nova licitação, né, que foi a licitação do 5G que foi realizada no final de 2021, que realmente foi inovadora para os padrões brasileiros e tiveram, condições que de fato propiciaram a entrada de novos agentes. Então, falando um pouco dessa licitação, né, a Anatel consagrou um modelo muito agressivo de um leilão não arrecadatório. A gente, na época, brincava que era o famoso 90-10, 10 para o Tesouro, 90 em compromissos, em que ela troca dinheiro por compromissos de investimento, dentre outras condições, e isso foi capaz de habilitar novos entrantes regionais. E aí surgem aqui no nosso mercado móvel brasileiro a Brisanet, a Unifique, a Liga, a IES, a Algar, que também já era um expoente e que acabou também participando desse leilão do 5G. E quando a gente fala de leilão, o que que esse leilão trouxe diferente? Ele teve uma parte desse leilão do 5G que foi absolutamente tradicional, ou seja, que privilegiou sim o 5G para as empresas que já estavam estabelecidas, então tiveram 3 lotes regionais de 100 megahertz que foram, ofertados e foram obviamente adquiridos por Vivo, Claro e TIM. Você tinha compromissos de licitação para introduzir essa nova tecnologia, que começavam pelas áreas mais densamente povoadas, capitais, e iam, ao longo do tempo, eh se interiorizando o Brasil afora, né. Então, quem comprou o lote nacional, ele começava a colocar o 5G na capital e tinha as obrigações, aí a depender do porte do município, a quantidade de população, de colocar as estações até municípios de 30.000 habitantes. Então isso ainda está sendo implantado no Brasil. Os prazos mais curtos, né, o de início de implantação, realmente começavam por esses grandes centros urbanos. E também nessa parte tradicional do leilão, as empresas que adquiriam os lotes nacionais também contribuíram com outras obrigações de cunho financeiro, como o de mitigação da faixa, de desocupação dessa faixa, as obrigações que envolvia a construção de uma rede privativa, de infovias, etc e tal. Então esse foi a parte tradicional do leilão, mas tivemos as novidades também, e foram essas novidades que foram capazes de trazer para o setor de telecom brasileiro novos agentes. Então, a primeira grande novidade é que a Anatel conseguiu não trabalhar só com 300 megahertz, trabalhou com 400 megahertz. Isso foi essencial para que, além dos 3 blocos nacionais, houvesse também a oportunidade de um bloco regional de 80 megahertz, que foi dividido em áreas, né? Então, nós tivemos a área do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste, do São Paulo com Norte, no melhor estilo que a gente chama filé com osso, e isso, tudo isso numa tacada só, com o intuito de você trazer diversos atores que compusessem em seu conjunto quarto competidor. Eh, esses esses competidores tinham metas diferentes dos grandes operadores, porque se o grande operador começa do grande centro urbano para o menor, para a área intermediária e para a remota,
esse novo entrante, que tem o DNA de interiorização, porque em regra eles são prestadores regionais, ele estaria trazendo a tecnologia do município menor para o maior. Então as obrigações, né, desse leilão foram sim, de fato, trocadas, para que houvesse a cobertura de municípios, até 30.000 habitantes com 5G e localidades. Essas são as 2 grandes obrigações que são assumidas por esses novos entrantes. E, em regra, esses entrantes, eles adquiriram a faixa de 3,5 gigahertz, né, que é a faixa do 5G, do Brasil. Não, em regra, eles não têm outra faixa de frequência, a exceção fica por conta da Brisanet, que também adquiriu o 2.3, que é uma frequência mais baixa e que tem capacidade e uma melhor cobertura. Quando a gente fala, e aí grandes números muito rapidamente do Brasil, quando a gente fala nos principais serviços, né, que é a banda larga fixa e o móvel, o que a gente percebe é que no móvel ainda temos um, um serviço muito concentrado em Poder de Vivo, Claro e TIM. E as competitivas começando a, ao movimento de crescimento. Na banda larga fixa é o oposto, né? O serviço está completamente descentralizado e, no conjunto, as empresas competitivas já têm o maior market share. Olhando um pouquinho desses agentes regionais, a gente já vê grupos que começam a se destacar na banda larga fixa e também no móvel. Então, ainda que a competição esteja se instalando, né? Afinal de contas, o leilão foi no final de 21, as redes desses novos entrantes ainda estão em processo de construção, né? Tudo isso precisa ser feito de uma forma muito cuidadosa, né? Mas a gente já começa a ver nos números a introdução dessa competição no mercado móvel. E quando a gente fala de móvel, a gente não pode ignorar que o espectro ele é, de fato, uma barreira à entrada nesse serviço. Então, hoje, em termos de espectro, o Brasil já tem muito espectro em uso, e aí nós temos tanto faixas baixas quanto faixas altas, mas a nossa realidade ainda é uma realidade de que esse espectro que está disponível para o mercado está em poder das grandes operadoras de Vivo, de Claro e de TIM. Então, quando a gente faz uma avaliação do espectro antes e depois da licitação do 5G, o que a gente percebe é que o espectro está em poder das operadoras incumbentes. Ainda que eu desconsidere nesse gráfico aqui o 26 GHz, que é uma faixa de alta capacidade que ainda não está pronta para uso, que também foi objeto da licitação do 5G, é perceptível que o espectro disponível está, de fato, concentrado nas grandes operadoras. Nesse gráfico, a gente já começa a enxergar as empresas entrantes no leilão, que adquiriram 80 MHz em 3,5. A exceção fica por conta da Brisanet, que também tem o 2.3, que foi adquirido no Nordeste. E no caso da Oi, ela já não está mais no mercado e o espectro da Oi foi dividido entre Vivo e TIM. Então, essa é a realidade do nosso mercado. E aí eu volto àquela minha reflexão, né? Como podemos alcançar um novo resultado? Como usar o nosso modelo brasileiro da banda larga fixa, que é um case de sucesso, e trazê-lo para o móvel, né? Então, isso é um pouco do que eu vou começar a falar agora. Para equilibrar esse jogo, a gente precisa cumprir etapas. A primeira delas já foi superada, né? A Anatel conseguiu, de fato, vencer a barreira do espectro
e criar essas condições que foram essenciais para que esses novos entrantes se habilitassem na licitação que ela realizou no final de 2021. Então, essa primeira barreira, essa primeira seta, ela foi superada. Então, temos hoje novos agentes com um espectro à prova de futuro, né, que é o espectro do 3,5 GHz, né, com 80 MHz, ainda que essa tecnologia não esteja 100% madura, e o Brasil tem toda uma questão que envolve o uso desse espectro, fato é que esse espectro é um espectro à prova de futuro. Mas isso só não é suficiente, né? O espectro é só a primeira barreira, né? O móvel é muito mais complexo que isso, né? Tem todo um arcabouço de regras a ser cumpridas, plataformas que precisam ser adaptadas. Então, o móvel hoje é um serviço, um dos mais complexos que temos no Brasil para operar. Mas, se quisermos fazer diferente, precisamos alterar a forma com através do qual esse espectro está sendo distribuído no país. E aqui realmente fica a primeira colocação no sentido de que novos, leilões de espectro, e daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, de fato precisam levar em consideração todos os agentes, todos os prestadores móveis. A partir de agora, o nosso regulador precisa fazer uma distribuição equânime desse espectro, tanto em faixas baixas quanto em faixas altas, tendo em vista a disparidade competitiva do espectro hoje detido por esses agentes. As grandes operadoras detêm quase todo o espectro e os novos entrantes praticamente uma única faixa, que é uma faixa de capacidade, né. Só que isso também não é sozinho não é suficiente, e o regulador precisa de fato, e aí já é uma particularidade do nosso país, avançar no estabelecimento de assimetrias regulatórias em 2 grandes documentos do nosso arcabouço regulatório, que é o Plano Geral de Metas de Competição, o que a gente chama de PGMC, e o Regulamento de Uso Eficiente do Espectro, o RUE. São esses 2 novos documentos que estão em processo de revisão neste momento no país, e a gente deve ter uma publicação das versões definitivas em 2025, que vão trazer as principais regras, competitivas para os próximos anos. Então é muito importante que a Anatel tem esse olhar cuidadoso em estabelecer assimetrias a favor dos entrantes, a favor desses entrantes que vão construir rede, né, que obtiveram espectro, estão construindo rede, para que de fato a competição possa se instalar e crescer. Então, um dos exemplos aqui seria, por exemplo, se existe espectro de prateleira na Anatel, quem deveria ter a preferência por adquirir esse espectro, ainda que seja em secundário, né? Isso seria uma assimetria a favor desse entrante. Então, regras como essa ajudam e contribuem para a expansão da competição no serviço móvel. Mas temos que ir além. E um passo absolutamente necessário nesse sentido é que falta viabilizar uma parte da do objetivo da licitação do 5G. E alguém pode perguntar: "Poxa, Kátia, você não acabou de falar que foi um sucesso?" Foi um sucesso. Foi um sucesso no sentido de que foi capaz de trazer novos competidores para o móvel, novos competidores que detêm uma faixa relevante, que é uma faixa de 3,5 com 80 MHz, com capacidade suficiente para desenvolver a tecnologia. Contudo, essa mesma licitação do 5G, ela também tinha outras frequências que foram colocadas à disposição do mercado, e uma delas é essencial, principalmente para esses novos entrantes, que é a faixa de 700. Então, quando a Anatel faz a licitação em 21, ela oferta para o mercado a única faixa disponível de 700, de 10+10, e aí tem todo um case que envolve quem adquiriu e depois
acabou renunciando para a faixa, ou seja, ela volta para a prateleira da Anatel e quem mais necessitava dela não conseguiu usá-la, né, então por isso que eu falo que ainda resta viabilizar um dos objetivos dessa licitação do 5G que ficou pendente, é justamente a obtenção, o uso dessa faixa de 700 em primário por aqueles agentes econômicos que obtiveram a faixa do 3,5, né. Na verdade, é a conjugação dessas 2 faixas, uma faixa baixa e uma faixa alta, né, uma dando cobertura, a outra dando capacidade, que permite, de fato, uma melhor operacionalização de uma rede móvel, principalmente porque quem está construindo. Então, isso é um ponto que precisa ser corrigido. E, no planejamento de curto, médio e longo prazo que a agência está fazendo, e que ela deve aí terminar ou no final desse ano ou no próximo ano, que ela contemple, no seu planejamento de leilões, essa divisão equânime do espectro para as faixas baixas e faixas altas. Então, quando a gente fala de cronograma de licitação do que está por vir no Brasil, a gente provavelmente vai ter um leilão de 700 em 2025 e, na sequência, devemos ter leilões regulares. Acredita-se que o primeiro leilão regular pós 700 seja de fato, o da faixa baixa, então 600 megahertz com 800 megahertz, é um leilão absolutamente relevante, porque como eu venho falando ao longo dessa apresentação, as grandes operadoras detêm essas faixas e faixas baixas estão todas em poder das grandes operadoras, então é um leilão que cria, sim, uma oportunidade de desenvolvimento da competição, porque precisa haver uma justa repartição desse espectro, então não pode todo esse espectro ir para uma grande operadora e não contemplar um entrante. E também, na sequência, devemos ter um outro grande leilão, e agora de capacidade, numa faixa que ainda é controvertida aqui no país, que é a questão dos 6 gigahertz, que a Anatel ainda precisa definir se ela vai ser usada 100% para o Wi-Fi 6, 7, ou se ela vai ser repartida com móvel. Se ela for repartida com móvel, o que vai acontecer é que se essa é a última faixa de frequência que tem todo o ecossistema já preparado para o serviço móvel, que também, à semelhança da faixa baixa, precisa ser repartida entre os novos entrantes e os grandes operadores. Então, toda essa questão de espectro, que está por vir, né, ela precisa realmente ser, planejada de uma forma diferente para que a gente possa, ter, um resultado de agentes novos, fortes, que de fato consigam interiorizar esse espectro, levando um serviço móvel, para o interior do país. E de forma contínua, a Anatel tem que continuar a a monitorar o serviço móvel, no sentido de evitar, aquele excesso de concentração, né, a mitigar alguns atos, de abuso e continuar a acompanhar esse mercado, né, principalmente as operadoras que têm poder de mercado significativo, para que elas respeitem as regras, principalmente as regras constantes da ORPA de roaming, né, que é aquela ORPA de roaming que permite, que é o grande remédio de competição que foi instaurado aqui na ocasião da saída da Oi Move, que permite que os regionais possam ter direito a um roaming com preço regulado a custo, de forma decrescente, possam, ter o roaming em todos os seus produtos e serviços, o M2M incluso, possam ter direito ao roaming dentro da área de atuação dele, enquanto eles constroem suas redes. Então, eh esse remédio do roaming, existem outros também, como o próprio remédio do MVNO, mas o do roaming acabou se demonstrando o grande remédio em prol da competição no serviço móvel. Então,
percebe-se que, ao longo dos próximos anos, são momentos decisivos para que o modelo de competição se instaure de fato aqui no serviço móvel. E para isso, além de toda essa questão de regras, novos espectros, de acompanhamento do roaming, é necessário investir num novo modelo. E esse novo modelo, ele parte da premissa que as novas entrantes já estão, na verdade, construindo suas redes, Brasil afora, mas essas redes precisam, eh, gerar sinergias com redes de fibra ótica. Então, o que se defende aqui é um modelo parceria estratégica, onde o novo entrante que detém espectro, ele vai sim buscar uma parceria estratégica com os prestadores de fibra ótica que têm suas redes de fibra em municípios menores, em municípios mais remotos, para que os 2 juntos possam, de fato, democratizar, o acesso ao serviço móvel no país. Esse modelo é um modelo inovador, é um modelo que precisa contar com o mesmo modelo que da banda larga fixa, são, agentes privados que desenvolvem suas redes, que literalmente na cara e na coragem, né, com recursos próprios, constroem suas redes e se aliam no sentido de juntar suas expertises e forças, né, de um lado o 5G, do outro lado a fibra. Tudo que a gente lida com espectro precisa passar pela Anatel, né? Esse é um importante insumo de competição. Então, esses acordos de parceria que serão desenvolvidos entre esses agentes vão ter que ser submetidos à Anatel para aprovação. O que a gente espera é que, de fato, haja uma celeridade na avaliação desses acordos, que haja uma flexibilidade para esses novos modelos, né, para que eles de fato possam se desenvolver e gerar frutos. E também, modelos, de incentivos, de financiamento, de expansão dessas redes Brasil afora. Recentemente o Brasil, iniciou uma construção de um caminho para uso desses recursos, principalmente do FUS, que é nosso Fundo de Universalização, e hoje já é possível sim, buscar recursos, ainda que reembolsáveis, para construções de rede, principalmente de alta capacidade, seja fibra, seja o móvel, em lugares sem cobertura para reduzir os gaps de infraestrutura, mas é fato que, se a gente está falando em, levar o serviço móvel para 100% do país, a gente vai precisar de mais incentivos. Hoje o Brasil ainda tem, um gap muito grande quando a gente fala de áreas rurais. Então, levar o serviço, tanto a banda larga fixa quanto a móvel para lugares que não têm a menor atratividade econômica, o desafio é grande, mas o desafio, ele só vai ser vencido, superado, se a gente tiver, de fato, essa conjugação de novos fatores, né, novos agentes, novas parcerias, né, e incentivos para que, de fato, a gente consiga chegar a um resultado diferente. Então, para terminar, eu gostaria de deixar aqui registrado que o serviço móvel vem avançando, né, é um case de sucesso no país, né, hoje nós temos cobertura 4G em todos os municípios, mas a dificuldade está, de fato, em dar o mesmo atendimento, que eu, por exemplo, tenho na minha capital, para aquele usuário que, vive num município menor, numa outra realidade, que ainda é muito dependente do Wi-Fi. Para isso, o modelo
tradicional, ele não é suficiente, né, ele não chega, na mesma condição e na mesma velocidade nesse município menor, nessa área mais remota. E o que precisa ser feito é esse olhar cuidadoso para o que podem ser as novas oportunidades, né, de você fazer, parcerias usando tanto o ativo da fibra quanto o ativo do espectro, né. E como a Anatel, ao longo dessa jornada, vai poder os mecanismos de incentivo que ela possui, né, trabalhar essa competição para que essas parcerias floresçam e a gente tenha um serviço de qualidade. Então, com isso, eu me despeço aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de poder falar num público tão privilegiado sobre temas que me são muito caros, né, como de infraestrutura no país, né, e de poder contribuir de alguma forma, né, para esse novo modelo, né, pra competição do móvel. Muito obrigada.